E aí, minha gente, como é que tá as coisas? Deus abençoe. Hoje, quarta-feira, dia 27. E é bem da verdade que falta poucos dias para o final do ano. E eu quero, nesse momento, ter um bate-papo com você. Acerca de quê? Não só acerca da caminhada cristã, mas acerca de tudo que você tem como propósito ou de tudo aquilo que você planejou e não aconteceu. Esse ano foi um ano difícil, como todos os outros são. E como eu estava falando para alguns irmãos no dia de ontem, se nós pormos na balança se esse ano foi bom ou ruim, o saldo ainda é positivo. Eu lembro do filme Os Corajosos, quando tem uma cena do filme, logo no início, em que um ladrão, um assaltante, rouba o carro de um policial e ele é um dos personagens principais do filme, tanto o assaltante quanto o policial. E ele sai correndo atrás do bandido, consegue detê-lo e quando ele detém o bandido, as pessoas que estão à volta falam assim: calma, tá tudo bem, o carro tá tudo bem. E ele fala: não, eu não estou preocupado com o carro. Ele abre a porta de trás do carro, era uma caminhonete, e aí estava lá o filho dele, um bebê recém-nascido. E ele faz a seguinte afirmação. Perguntaram para ele: e aí? Na hora de fazer o boletim de ocorrência, um policial falou para ele: e aí? Um outro policial falou para ele: e aí? Eu desejaria para você um bom dia, mas diante disso que aconteceu, e a palavra dele foi: para mim ainda é um bom dia. Se o meu filho está bem, continua sendo um bom dia. Ou seja, sabe qual é o nosso problema? É que diante das decepções, nós só olhamos as decepções. A Bíblia diz que uma das coisas que nós temos que ter é os olhos bons. Deus fala assim: se teus olhos forem bons, todo teu corpo terá luz. Mas, se seus olhos forem ruins, seu corpo será tenebroso. Jeremias e Lamentações, ele diz: eu quero trazer à memória aquele que pode me dar esperança. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui no canal, desde o início. Chegamos a 6 meses nesse canal. O objetivo maior aqui é fazer com que você que está inscrito venha a entender quem é Deus em sua essência. Para que você venha estimular a sua fé e aumentar e crer na palavra como ela é. Independente das circunstâncias, independente dos problemas, saiba que Deus continua sendo todo-poderoso e que quer que você tenha uma vida melhor. Talvez no decorrer desse ano, muitas coisas aconteceram que fizeram que você perdesse a alegria. Eu lembro quando a Bíblia conta a história de Eli, quando os filhos dele, Ofni e Finéias, foram à guerra, morreram, ainda perderam a arca, que era o símbolo da presença de Deus. Ó, começou a chover e chover muito, hein? Chover bastante, mas tá tudo bem. E quando eles perdem a arca, a Bíblia diz que quando a notícia chega em Israel, no meio do povo, a esposa de um dos filhos do Eli estava grávida e o neném nasceu, veio a nascer. E quando
o neném nasceu, ela falou assim, dá o nome dele de Icabode, significa foi-se a glória de Deus, ou Icabô em algumas interpretações bíblicas. Mas o que eu quero me ater e que você venha prestar atenção é que o momento mais feliz da vida da humanidade é o nascimento de uma criança. Mas diante das circunstâncias que ocorreram, diante das perdas, até a criança levou a maldição para a vida. Ficou sendo uma criança com a palavra amaldiçoada, por quê? Por causa das tragédias. Ela não tem culpa nenhuma de tudo que aconteceu, mas acabou pagando o pato também. Eu quero dizer uma coisa para você. De repente, no decorrer do ano, você não tem culpa nenhuma dos fatos que ocorreram em 2023. Mas você também pagou o pato. É porque a Bíblia diz que a mesma coisa que sucede com o ímpio, também sucede com o justo. Esse ano entrou no governo da nossa nação um presidente que não compactua com as coisas de Deus. Um presidente que tem o diabo como seu pai e assim também todos aqueles que estão ao seu redor. Mas isso não inutiliza o poder de Deus. E para o próximo ano eu quero deixar um recado para você. O governo da nossa nação vai continuar sendo o mesmo. E talvez você deve falar, não, mas você tem que orar pelo líder da nação. Orar a gente ora. Antes dele ser eleito, eu ouvi pessoas que dizem o seguinte, não, vai ver que Deus vai dar oportunidade para ele entrar, para ele se converter. Tem 4 anos para essa pessoa se retratar comigo. Eu vou aguardar. Porque uma coisa é eu fazer uma afirmação desconectada da verdade, tanto da Bíblia como da realidade. A Bíblia diz assim, pode um etíope mudar sua pele? Ou um leopardo tirar as suas marcas? Assim também há certas pessoas. Elas não vão mudar. E não é por causa do poder de Deus. Tem uma ilustração que eu ouço muito e eu quero passar para você sobre o sapo e o escorpião. O sapo e o escorpião, aconteceu uma enchente e havia um rio. E para chegar do outro lado não tinha como passar, não sei a nado. E aí o escorpião não tinha como passar, porque o escorpião não sabe nadar. Ele disse para o sapo, olha, me ajuda a passar para o outro lado. E aí o sapo falou, olha, eu não posso botar você aqui nas minhas costas, porque você vai chegar e vai me dar uma ferroada e eu vou morrer, e você também. E aí o escorpião vira para o sapo e falou, não, rapaz, tá doido? Como que vou fazer isso? Nós dois vamos morrer. Aí ele convenceu o sapo a levá-lo para passar pelo rio. Só que quando chega, o sapo bota ele nas costas e começa a atravessar o rio. Num dado momento da travessia, o sapo sentiu uma picada em suas costas. Virou para ele e falou, escorpião, você me picou, agora nós dois vamos morrer. O escorpião virou para ele e falou bem assim, ó, é da minha natureza. Ou seja, há pessoas que acreditam que tem situações que vão mudar, sendo que a natureza daquela pessoa já é aquilo. Você conhece o histórico. Ah, mas Deus pode mudar. Ô, irmão, para Deus nada é impossível. Deus pode mudar todo mundo. A questão não está em Deus. O homem tem livre-arbítrio para pecar. A salvação, ela já foi predestinada para todo mundo. Só que o homem tem livre-arbítrio para pecar. A escolha de ser salvo é de cada um de nós.
A Bíblia diz que Deus predestinou todo mundo antes da fundação. Ou seja, antes que acontecesse a queda, Deus já tinha planejado um resgate para a alma humana, que era Jesus morrer naquela cruz. Só que assim como Satanás foi lançado do céu para a terra, ele tinha escolha. Assim também somos nós. Então o homem tem livre-arbítrio para pecar. E há pessoas que elas não vão mudar. E não é porque as circunstâncias ou porque sofrimento, não. Elas não querem. Então essas pessoas que falaram tudo isso, não, ele vai ser eleito e vai mudar. Agora eu tenho uma palavra de vitória para os fiéis mesmo, né? Aqueles que levantaram a mão para Jesus, vão para a igreja e acham que são crentes porque vão para a igreja, porque botam a Bíblia debaixo do braço. Não, aqueles mesmo que obedecem. Aqueles que realmente reconhecem a sua limitação. Aqueles que mesmo quando pecam, reconhecem seu pecado, pede perdão a Deus, se arrepende e começa a história querendo fazer melhor do que antes. Eu tenho um recado para você. A Bíblia diz que o povo de Israel estava preso no Egito. O dono do Egito era Faraó, dominado por Satanás e seus demônios. Os demônios que reinavam no Egito tinham por nome Baal, Beuzebu, Astarode, Asmodeu e Leviatã, os 4 príncipes do inferno. E Satanás estava lá. A Bíblia diz que Deus subjugou o Egito por causa dos demônios. E você vai ver que o povo de Israel havia pragas em todo lugar do Egito. Mas em Gósen, onde estava o povo de Israel, nada chegava. Porque havia uma proteção de Deus, mesmo no meio do caos. Quero dizer para você que em 2024, mesmo no meio do caos, vai ter fome? Vai. Vai ter muito mais morte do que antes? Vai. Vai ter tragédia? Vai. Mas há uma promessa de Deus, a proteção para o seu povo. E Deus há de proteger a mim e a você do dia mau, do caos que há de se instalar na nossa nação. Continua orando, não precisa mudar de nação, não precisa. A nossa nação vai ser liberta do faraó. Independente dos tempos que vamos passar de caos, nós vamos nos ver livres das garras de Satanás e dos seus demônios na nossa nação. E a nossa nação vai viver um avivamento como nunca antes na história. Creia nisso. 2024 vai ser um ano de muita vitória de Deus para aquele que é fiel a Ele. Agora, aquele que anda brincando com Ele vai sofrer na pele. Aquele que fez o L, ainda briga ainda que fez o L, também vai sofrer na pele. Ah, você está lançando uma maldição. Entenda como você quiser, querido. Se você não se arrepender, as consequências vêm. Que Deus dê um 2024 abençoado. Que a boa mão de Deus esteja sobre sua vida. Lembrando, curta, compartilhe. Estou chegando a 200. Vai ter a live dos 200. Provavelmente no próximo ano. Lembrando também, dia 1º saiu o primeiro capítulo do jornal Como o Mundo Vê a Igreja. Toda segunda-feira, 6 horas da manhã, nesse canal. Que Deus abençoe.